dia, minhas crianças. Hoje continuaremos, na verdade, na disciplina de História. Ontem vocês estudaram um pouquinho sobre a história do nosso lugar, através de uma lenda, né, da serpente que se transformou em montanha, conhecendo um pouquinho da história da nossa cidade. Na aula de hoje, a gente vai voltar para o nosso livro didático, na disciplina de História. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem um livro didático na página 42, que é a unidade 2 que a gente está estudando. E nessa unidade a gente está conhecendo como surgiram as primeiras cidades, né? Os primeiros núcleos populacionais. Como foi que se deu tudo isso? Até chegar nas cidades de hoje em dia, é interessante que a gente conheça toda a história, como surgiram as primeiras cidades. E é esse assunto que a gente está vendo na disciplina de História. Então vocês vão folheando aí o livro didático, vocês vão perceber como foi que surgiram os primeiros grupos populacionais. A gente já viu isso. Se recordem que lá na aula passada a tia Vanusa conversou sobre isso. As pessoas eram nômades, passaram a ser sedentários, passaram a morar próximos aos rios, ali na região da Mesopotâmia, né, que era a região entre rios. Lembra que a gente falou sobre os rios Tigres, o rio Eufrates, o rio Nilo. Lembra que a gente conversou que as cidades surgiram de pequenos povoados, de casas que foram surgindo. As pessoas passaram a se estabelecer em um único lugar, passaram a desenvolver as técnicas da agricultura. E aí assim foram surgindo os primeiros povoados, as primeiras cidades próximas aos rios. E aí essas cidades elas foram crescendo e foram se desenvolvendo. Lembra que a gente estudou sobre o surgimento da moeda? Eles sentiram a necessidade de ter o dinheiro para favorecer as trocas comerciais. Afinal de contas, eles estavam produzindo bastante na agricultura e esses alimentos estavam sobrando, eram excedentes. Então, eles começaram a trocar e depois começaram a comercializar esses alimentos e por isso surgiu o dinheiro, né? Os números. E aí, na aula passada a gente viu também sobre algumas cidades, o desenvolvimento de algumas cidades, a produção de alimentos, tudo isso a gente viu na aula passada. Na aula de hoje, vocês vão abrir na página 48 e 49 do livro didático de vocês. A gente vai estudar um pouquinho sobre a expansão das cidades e a organização social. Claro que essas cidades surgiram e elas não ficaram do mesmo jeito, elas foram crescendo. E essa palavra expansão, crescimento, desenvolvimento, essas cidades elas foram se desenvolvendo. Começou a surgir novas profissões, novos tipos de trabalho de acordo com as necessidades que iam surgindo. Hoje em dia vocês sabem que existem pessoas que trabalham no comércio, prestação de serviços, existem pessoas que trabalham na área jurídica, existem pessoas que trabalham na área militar, não é? Tudo isso existe hoje na nossa cidade para que ela se desenvolva. E a gente precisa de todos esses serviços, né? A gente precisa de serviços de saúde, precisa de serviços de educação. Da mesma forma aconteceu naquela época. As profissões elas foram surgindo, as tarefas elas foram surgindo de acordo com as necessidades. Então, por isso, as pessoas passaram a assumir diferentes tarefas ao longo do processo de formação da cidade há milhares de anos. Como a população crescia e os agricultores conseguiam produzir mais do que era necessário para abastecer as aldeias, então foram criadas funções administrativas para gerir essa vida pública. Então a cidade ela passou a sentir a necessidade de ter alguém para organizar tudo isso, para gerir essa vida pública. Então passou-se a estabelecer regras, passou-se a arrecadar impostos. Então tudo isso passou a surgir, né, por uma questão de necessidade. Como as cidades foram se desenvolvendo, então foi-se necessário toda essa organização. Na nossa cidade de Parelhas, em todas as cidades, na verdade, hoje, a gente sabe que existe um gestor público, existe a Câmara de Vereadores, existe o prefeito municipal. Todas essas pessoas, junto com todos os demais órgãos públicos, eles administram e eles organizam as cidades de acordo com todas as necessidades que uma cidade tem. Da mesma forma aconteceu naquela época.
houve-se a necessidade dessa organização social. No livro didático de vocês, na página 48, vem falando sobre tudo isso. Vocês vão precisar fazer a leitura desse textinho, que está aí na página 48, e para que vocês possam compreender melhor, Tia Vanusa vai colocar um áudio com esse textinho que está aí na página 48 e as imagens. Aí vocês vão observando as imagens, vocês vão ouvindo o áudio e vocês vão acompanhando a leitura pelo livro didático de vocês para que vocês possam compreender melhor, tá? Veja aí o áudiozinho e as imagens e a gente já volta. Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre expansão das cidades e a organização social. Há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia e na África. Algumas delas conquistaram outros povos, expandiram seus domínios e se transformaram em grandes impérios, como o Império Egípcio e o Babilônico. Na Mesopotâmia, inicialmente, a administração de cada cidade era exercida por um sacerdote, que governava seu próprio templo. À medida que as tarefas administrativas ficaram mais complexas, os palácios passaram a ser o centro administrativo do governo, exercido por um rei. A expansão territorial e o aumento populacional exigiram mudanças na administração do território e na vida da sociedade. Com uma oferta maior de produtos, o comércio entre os povos cresceu demais e, por isso, foram criados órgãos administrativos. Essa organização gerou novas profissões, pois era necessário defender o território, registrar o número de habitantes, calcular e cobrar impostos, construir prédios públicos, casas, cultivar a terra, comercializar, aplicar as leis e etc. Havia muitas profissões essenciais à vida em sociedade. Os agricultores, artesãos, tesoureiros, tecelões, pedreiros, criadores de animais, soldados, músicos e muitas outras profissões. E com toda essa trajetória, eles perceberam que a escrita era de extrema importância naquela época. Eles precisavam registrar, eles precisavam ter informações sobre a arrecadação dos impostos, sobre quem devia, sobre quem fez o pagamento. Então, eles precisavam ter os registros. E os registros, eles só teriam a partir da escrita. Ok? Para facilitar esse trabalho, os sumérios eles inventaram a escrita, que foi usada também para emitir decretos, definir fronteiras de territórios e fazer registros religiosos. Lá no Egito, o domínio da escrita era muito valorizado e os escribas eram as pessoas responsáveis por elas. Então, os escribas eles registravam os fatos. E com isso tudo veio a organização da vida social. Apesar de algumas cidades antigas encontrarem-se próximas entre si, elas podiam ter formas de organização social, política, econômica e social muito diferentes. As antigas cidades suméricas, na Mesopotâmia, por exemplo, eram independentes, isto é, cada uma tinha seu próprio sistema administrativo e jurídico. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população trabalhava nos campos e não participavam das decisões políticas. Os sumérios, eles eram paleoteístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. No Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, chamadas nomos, que tinham um chefe local que pertencia à elite. As cidades não eram independentes e faziam parte de um grande império governado por um faraó, que representava, ao mesmo tempo, o poder político e religioso. As principais atividades econômicas eram a agricultura e a criação de animais. Camponeses e artesãos e as pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Observe que nesse áudio que vocês ouviram e nessas imagens, nesse videozinho, na verdade, falou também sobre a invenção da escrita. Né? Observe aí que houve-se a necessidade de fazer anotações. Eram muitas vendas, eram muitos impostos,
era muita arrecadação de dinheiro, né, de valores. E aí eles começaram a sentir a necessidade de anotar tudo isso. Quem é que tinha pago, quem não tinha pago, quanto tinha arrecadado. Então eles sentiram a necessidade de fazer esse registro através da escrita. E aí os sumérios, eles tiveram um papel muito importante, porque na verdade foram eles que inventaram essa escrita devido a essa necessidade. Vocês vão ver aí no finalzinho da página 48 dizendo isso. Para facilitar todo esse trabalho de organização social, os sumérios inventaram a escrita, que foi usada também para emitir decretos, definir fronteiras de territórios, fazer registros religiosos. No Egito, o domínio da escrita era muito valorizado e os escribas, eles tinham uma função muito importante na sociedade. Eles eram tidos como uma pessoa muito importante porque eles, na verdade, eram responsáveis por todos esses registros. Aí tem inclusive uma imagem de como eles faziam esses registros em placas de argila. E aí tem a imagem de uma inscrição mesopotâmica de cerca de 5.000 anos atrás. Para que a gente possa compreender melhor ainda sobre essa invenção da escrita, Tia Vanusa vai passar mais esse videozinho explicando um pouquinho sobre a invenção da escrita. Assistam aí. Olá, hoje vamos falar sobre a escrita. Você sabe como a escrita surgiu? A escrita começa a surgir com os homens da pré-história. Através das pinturas rupestres feitas nas paredes das cavernas, eles registravam o seu dia a dia. O sistema de escrita foi criado em períodos distintos por civilizações diferentes, entre elas a Mesopotâmia, China, Egito e América Central. A história da escrita se inicia com os povos sumérios. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Eles usavam argila e cunha para realizar a sua escrita. Registravam seu dia a dia nessas placas de barro. Os povos egípcios também começaram a elaborar suas escritas. Criaram então a escrita demótica, mais simples, e a escrita hieróglifica, com desenhos e símbolos, sendo assim mais complexa. Já na Roma Antiga, foi criado o alfabeto romano, que no início tinha apenas letras maiúsculas. A escrita era feita em pergaminhos feitos de pele de animais, hastes de bambu, penas de pato e outros animais. Já no período da Idade Média, um monge criou um alfabeto, agora com letras maiúsculas e minúsculas. Com o tempo, ela se modificou e ficou mais difícil de ser lida. Os egípcios usavam papiro para realizar as escritas, e quem as realizavam eram os escribas, que possuíam uma importante posição entre o faraó e os outros membros da sociedade. E por último, nós vamos para a atividade de hoje na página 49. Na verdade, observem aí que a atividade ela começa pelo quesito 8, porque é uma continuidade das aulas que a gente viu anteriormente sobre as cidades, sobre a formação das primeiras cidades, tá? Então, é uma continuidade. Vocês só vão responder o quesito 8 e o quesito 9. No quesito 8, está perguntando aí que o crescimento das primeiras cidades, ela provocou inúmeras transformações, né? Na verdade, provocou mesmo. A gente viu lá no texto. Então, vocês vão registrar quais foram essas transformações. Observem aí no final do segundo parágrafo da página 48, que vem mostrando quais foram essas transformações. O que provocou o crescimento dessas cidades. Então, vocês vão observar aí, olha, que foram criados órgãos administrativos e jurídicos, gerou novas profissões, foi necessário pessoas para defender territórios, registrar número de habitantes, calcular, cobrar impostos, construir prédios públicos, pessoal. Foi necessário isso também. Casas, diques, foi necessário cultivar a terra, comercializar, aplicar leis. Tudo isso foram algumas das inúmeras transformações que foram necessárias graças ao crescimento das primeiras cidades. E no quesito 9, observe aí, vocês vão ver essas imagens
A, B e C. E vocês vão explicar a importância dessas profissões retratadas para a vida das cidades. Observa aí a primeira profissão. É o registro, aí vocês leiam a legendazinha para saber qual é a profissão. Observa aí, a primeira, letra A, é um relevo de 4.400 anos atrás, retratando 2 escribas lá do Egito. E na frente vocês vão registrar qual era a importância dos escribas, para que eles serviam mesmo. E aí a gente já conversou sobre isso, né, na aula anterior, no videozinho também mostrou, os escribas eles tinham grande importância, eles tinham um grande prestígio social, eles eram importantes para a administração da vida pública, para registrar a cultura de uma sociedade. Graças aos registros que eles fizeram, hoje a gente pode saber muita coisa sobre a história daquele tempo, porque isso ficou registrado, né? Então, claro, eles tiveram importância muito grande, então vocês vão resumir, colocar aí na letra A. Na letra B, para que serviam mesmo os agricultores? Observa aí que tem uma pintura de cerca de 3.400 anos retratando a colheita do trigo, na região onde fica o Egito. Qual é a importância mesmo dessa profissão dos agricultores? Então vocês vão recordar, né, que os agricultores eles produzem os alimentos necessários a todos que viviam nas cidades. Então, os agricultores tinham essa importância, eles produziam no campo e esse alimento excedido era comercializado nas cidades. E na letra C, e última, vocês vão registrar qual era a importância dos soldados. Observe na legenda, um relevo de 3.500 anos, retratando soldados egípcios. Então, assim como hoje em dia, os soldados de antigamente também tinham a mesma missão, a mesma importância. Eles eram responsáveis pela defesa do território, pela organização, pelo controle do território. Então, vocês vão hoje estudar essa atividade, esse assunto na disciplina de História, hoje, página 48, leitura, assistam os vídeos e faça essa atividadezinha aí simplesinha, quesito 8 e 9, para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre a história do nosso país, a história do nosso lugar e a história do mundo todo, como foi que tudo começou. Ok, pessoal? Feliz final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.